Olá, pastor José Sidney. Continuando o assunto sobre a eleição divina, neste vídeo veremos os seguintes tópicos. Na visão de Paulo, para quem é a eleição e para quem Deus criou todo o sistema de sacrifícios, de concertos, realizações, planos e promessas. Veremos também sobre a rejeição de Esaú e sobre vasos de honra e vasos de desonra. Em Romanos, capítulo 9, versos 1 a 5, temos Paulo dizendo o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, os israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Esse trecho da carta de Paulo aos Romanos nos mostra que o entendimento dele era que tudo o que Deus fez em relação à espiritualidade fez para os judeus. Isso fica confirmado quando ele diz que a adoção de filhos, ou seja, a eleição, pertence aos judeus. A eles pertencem a glória de Deus, as alianças, os concertos, a lei e o sistema sacrificial, o sistema de culto e adoração. Aos judeus pertencem também as promessas, incluindo nelas a vinda do Messias, o Rei, a vida eterna e o Salvador do mundo. Para Paulo, tudo isso Deus fez para os judeus e por meio dos judeus em favor do mundo todo. E é com esse entendimento que Paulo vai plasmar toda a sua fala sobre a eleição na carta aos Romanos e em outras epístolas suas quando se refere ao assunto. Destaco, porém, que aos judeus pertence a adoção de filhos, ou seja, a eles pertence o privilégio da eleição. Paulo, seguindo em seus argumentos para afirmar que os israelitas são os eleitos, fala da eleição de Jacó, embora a primogenitura fosse de Esaú. No entanto, Esaú foi rejeitado por Deus, porque, como diz o escritor aos Hebreus, ele rejeitou a bênção, rejeitou a primogenitura, o direito dela, vendendo-o para seu irmão Jacó, conforme lemos em Hebreus 12, 16 e 17. E é bom atentarmos também para o fato de que Esaú, após vender a sua primogenitura, quis ainda herdar essa bênção, mas o escritor aos Hebreus diz que ele a rejeitou e por isso também foi rejeitado. O fato de Deus ter rejeitado a Esaú não foi a predestinação, mas sim porque
ele, Esaú, livremente rejeitou a sua bênção. Essa rejeição não tem nada a ver com, no meu entendimento, com a profecia na qual Deus diz a Rebeca que o maior servirá o menor. Uma vez que a rejeição a Esaú por parte de Deus foi bem depois. Após Esaú vender a sua bênção, ele já era adulto, podia decidir por si mesmo. A profecia dada por Deus a Rebeca de que o maior serviria o menor foi uma revelação que antecipava e mostrava o que iria acontecer por ordem natural dos fatos. Em meu entendimento, não foi uma profecia determinativa, forçando um acontecimento, mas uma revelação do que naturalmente iria acontecer ou do que ocorreria. A mesma coisa ocorreu no caso da traição de Judas contra Cristo. A Bíblia antecipou o que iria normalmente acontecer. Deus não determinou que Judas traísse a Cristo. Ele o traiu por causa da sua malignidade, porque deu lugar a Satanás. Por uma razão maior, Deus não interveio para evitar que essa traição que iria acontecer não acontecesse. Ele não interveio para que não acontecesse. Vejamos o caso de Pedro. Ele negou a Cristo por 3 vezes, mas esse fato não foi antecipado em nenhuma profecia no Velho Testamento, de que alguém negaria a Cristo por 3 vezes. Porém, se algum profeta tivesse profetizado que haveria isso, essa revelação não seria por antecipação, por ter antecipado, determinativa, mas uma revelação que mostraria aquilo que normalmente aconteceria, como de fato aconteceu. No meio espiritual é comum, ocorre que o Espírito Santo pode revelar um acontecimento trágico que vai ocorrer na vida de alguém. Deus avisa que a tragédia vai ocorrer e às vezes ocorre, porque Deus não intervém para que não aconteça. Mas o fato pode não ocorrer se Deus intervier, evitando que ele ocorra. Ocorrendo, porém, o que Deus avisou que ocorreria, não significa que ele determinou o fato para que acontecesse. Bom, no caso de Judas, Deus avisou que haveria um traidor. Não interveio para que não acontecesse isso. E aconteceu. No caso de Pedro, Cristo avisou que iria acontecer e aconteceu também. Mas interveio intercedendo por Pedro, livrando-o das consequências malignas de seu ato. Jesus interveio intercedendo em favor de Pedro. Foi por isso que ele não tomou uma atitude drástica como Judas. Por causa da intercessão de Cristo, ele se arrependeu de verdade e não foi enforcar-se. Em Lucas 22, 31, 32, Jesus antecipou a Pedro o fato que ocorreria. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Porém, eu intercedi, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Bem, voltando ao caso de Esaú e Jacó. Paulo sabia que Esaú foi rejeitado por Deus porque, primeiro, ele, por ser fornicário e profano, rejeitou a bênção da primogenitura. Então, Paulo diz em Romanos 9:13,
Por isso está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. O modo como Paulo fala sobre o episódio desses dois irmãos dá para entender que alguns judeus repudiavam esse ato de Deus em aborrecer a Esaú e aceitar a Jacó. Possivelmente, esses judeus alegavam que Deus estava sendo injusto e que não podia fazer isso porque Esaú era o primogênito. Paulo e Lide, rechaça esse argumento dizendo que não há justiça da parte de Deus. Romanos 9,14. Não há justiça, Deus não é injusto, mesmo porque a rejeição de Deus a Esaú ocorreu depois que ele rejeitou a bênção da primogenitura, que era sua, por ter nascido primeiro. Em seu argumento de defesa de que não há injustiça da parte de Deus em rejeitar a Esaú, Paulo lança mão do que o Senhor disse a Moisés. Romanos 9,15 está escrito: compadecerei de quem eu me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O entendimento, à luz do que ocorreu com Esaú, é que Paulo queria ressaltar que ele, Esaú, não fora digno da misericórdia e de compadecimento por parte de Deus, pois fizera uma loucura ao rejeitar o direito de primogenitura. E quando Paulo também cita a passagem, como está escrita em Romanos 9,16, que diz: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quando ele cita isso, Paulo está nesse verso reforçando o entendimento de que agora não dependia de Esaú querer herdar a bênção como queria. Era tarde demais. Sua bênção pertencia a outro, conforme diz o escritor aos Hebreus. Deus não teve misericórdia dele, ele rejeitou a bênção. Não dependia mais de Esaú querer herdar a bênção. A bênção da primogenitura estivera em suas mãos, mas ele a lançou fora, vendeu para o seu irmão Jacó. Esse foi um dos argumentos de Paulo para refutar e lhe rebater a ideia de que havia justiça por parte de Deus em rejeitar a Esaú. Em meu ver, jamais alguém pode lançar mão do que houve entre esses dois irmãos para argumentar que Deus predestinou a Esaú, predestinou que Esaú e Jacó assim procedessem. Deus predestinou a rejeição de Esaú e também predestinou a eleição ou a aceitação por parte de Jacó. Muito bem, não há predestinação dos fatos ocorridos. Cada um agiu por si mesmo. Bem, sigamos em frente. Continuando nessa sua argumentação em favor de Deus para mostrar aos judeus que o Senhor não era injusto, o apóstolo usa a figura do oleiro, do barro e do vaso, como vemos em Romanos capítulo 9, versos 20 a 23. Paulo diz que o oleiro tem poder sobre a massa para fazer um vaso de honra e outro de desonra. O entendimento que tenho aqui é o seguinte: nenhum oleiro, por mais insano que seja, faz um vaso com o propósito de ser desonroso, feio, mal acabado, indecoroso. Ele faz os vasos todos com o mesmo objetivo, para ser belo, útil, agradável e proveitoso. No entanto, muitos desses vasos, no meio do caminho, na trajetória do processo de uso,
tornam-se feios, estragam-se, ficam arranhados, tornam-se vasos de desonra. E é com esse entendimento que Paulo faz a aplicação em Deus dizendo, Romanos 9, 22, e o que direis? Como se dissesse assim em outras palavras, o que então vocês, acusadores de Deus, vão dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. E olha que Deus suportou no deserto durante 40 anos muitos judeus, vasos de desonra. Sabemos que Deus, ao criar todas as coisas, inclusive o homem, disse que tudo estava bom e perfeito. Embora os vasos sendo feitos por Deus, uns se estragam ou se tornam imperfeitos, reservado para a ira. Por que esses vasos? Vamos à pergunta agora. Por que esses vasos de ira são preparados para a perdição? Porque esses vasos, ou melhor dizendo, porque esses vasos se tornam vasos de ira e são preparados para a perdição. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 20 e verso 21, temos o esclarecimento de que porque os vasos se tornam vasos de ira. Vamos ver o que diz Paulo em Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ele diz assim, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Ser vaso de honra ou para desonra depende do posicionamento desse vaso. Paulo usa a figura do vaso para Timóteo, como a usou em Romanos, falando de pessoas, quando diz que se alguém se purificar destas coisas, ou seja, da maldade, do pecado, esse alguém se tornaria um vaso. Se alguém se purificar, se tornaria um vaso santificado, vaso de honra, preparado para o uso do Senhor em toda a boa obra. E que quem não se purificasse, seria um vaso de desonra. Após isso, temos então o entendimento da passagem de Romanos 9, verso 21, quando Paulo diz, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aplicando isso ao agir de Deus em relação aos judeus, não é que Deus fez uma pessoa para ser vaso bom, de honra, e outra vaso ruim para desonra. Ele fez a todos muito bom, mas no caminho alguns se tornaram vasos ruins e não se purificam, e continuam assim, vasos de desonra, vasos destinados, então, para a perdição. Muito bem. Por que eles são vasos para a perdição? Porque não se purificam, não buscam a Deus. Assim cai por terra o argumento de que Deus predestina pessoas para a perdição, deixando de elegê-las para a salvação. Muitos até dizem, está vendo? Deus prepara os vasos para a ira,
para a desonra. Ele é soberano, faz o que quer. Bom, isso aí é um mal entendido. Se fosse assim, poderíamos dizer que Deus tem prazer na morte do ímpio e que ele, por mera questão de soberania, não se importa com a perdição e condenação de muitos. Entendo não ser assim. Não é assim. É o meu entendimento. Porque essa atitude, isso não faz parte do caráter de Deus, sabendo quem ele é, pelo entendimento que temos vindo das Escrituras. Conclui, Deus, os judeus são os eleitos, não os gentios. A eleição é deles, depois de Jacó, a eleição dos judeus, depois de Jacó, é por nascimento, não por escolha individual. A eleição dos judeus, depois de Jacó, é por nascimento e não por escolha individual. Nasceu da linhagem de Israel, é um eleito de Deus, um eleito em Israel. E quando Cristo veio, já disse em outro vídeo, então a eleição de judeus e gentios agora não é por nascimento carnal da linhagem de Israel, mas por nascimento espiritual, o novo nascimento, orientação de Cristo dada a Nicodemos. Então, não há injustiça por parte de Deus em ter escolhido a Jacó e rejeitado a Esaú, embora este fosse o primogênito. E se Deus compadece de quem se compadecer e tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia, não há injustiça em Deus por causa disso. O apóstolo Paulo provou isso aí. Deus se compadeceu de Jacó e, por outro lado, não teve misericórdia de Esaú, que foi digno de rejeição pelas razões que bem sabemos. Muito bem, cheguei ao fim do meu vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. É o meu entendimento. Até o próximo vídeo, quando continuarei ainda falando sobre o assunto eleição divina. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.